herniação, acontecendo por consequência essa herniação, que é a saída do intestino, né, indo para o cordão umbilical. O intestino se alonga, a alça do intestino médio, e... Ai, deixa eu ver. O que ocorre é porque todo o intestino médio e posterior está preso aqui no mesentério. E com isso, como a Joana acabou de mencionar, com o fígado, não vai ter espaço, ocorre a herniação, ou seja, vai se projetar justamente para o cordão umbilical. Aí aqui vai ter a parte cranial, que vai ser do intestino delgado, e a parte dorsal, caudal, perdão, que vai ser do intestino grosso. E aí vai haver a comunicação, né? Porque a gente sabe que existe lá no desenvolvimento embrionário o canal onfaloentérico, a comunicação da vesícula umbilical com o cordão umbilical. Já que nesse processo de herniação vai ocorrer o ducto onfaloentérico, que no caso vai ocorrer justamente nessa região, que é justamente isso aqui. Sendo que essa herniação, ela ocorre aonde? No celoma extraembrionário. Só que além de ser do celoma extraembrionário, vai haver uma conexão com o celoma intraembrionário. Olha, esse aqui na pintura. É isso aqui, ó, a herniação, que sai, a alça do intestino para o cordão umbilical. E aí mais na frente a gente vai detalhar que essa alça, ela vai voltar por conta da expansão do abdômen. Mais na frente a gente vai detalhar um pouquinho mais. A porção cranial e caudal, elas ficam suspensas aí no mesogástrico dorsal. Lembrando que a porção cranial, ela sempre se desenvolve primeiro, né, do que a porção caudal. E essa porção cranial, ela forma as alças do intestino delgado. A porção cranial forma as alças do intestino delgado. E a porção caudal sofre algumas mudanças, exceto na dilatação secal, né? Que a gente fala dessa dilatação. É no divertículo secal, que é aqui onde a Iraci está mostrando. É parte do divertículo secal. A porção caudal sofre poucas mudanças. A porção caudal sofre poucas mudanças, com exceção disso aqui, né? Que é o divertículo. Após essa herniação, ocorre a rotação da alça do intestino médio. Essa rotação ocorre como? Inicialmente, é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, ao redor do eixo da artéria mesentérica superior, que é a artéria que irriga essa parte do intestino médio. Então, vai rodar, né, a rotação dessa porção. A rotação ela vai ocorrer no sentido direito, porque o intestino grosso vai ser no sentido esquerdo. E é 180 graus. Após a rotação, essa questão da porção cranial, né? A porção cranial da alça para a direita e a porção caudal para a esquerda, né? Que é por isso que há o posicionamento do nosso intestino, né? Uma parte. 180 graus, que é do intestino grosso. É importante a gente entender que essa primeira rotação que acontece do intestino médio, ela ainda acontece na herniação umbilical. O intestino ainda não voltou para a cavidade abdominal, então ele faz essa primeira rotação na herniação umbilical para depois, mais na frente nós vamos explicar, voltar e fazer uma nova rotação já dentro da cavidade abdominal. Após a rotação, primeiro foi a herniação, houve a rotação, agora vai ocorrer a retração da alça do intestino médio, ou seja, ele vai retornar, vai sair do cordão umbilical, né, para retornar ao feto. O intestino delgado passa posteriormente à artéria mesentérica superior, né, vocês podem ver. Essa aqui é. E o intestino grosso é o que sofre a rotação. Essa rotação Tá. Assim, o intestino grosso, como já foi dito, ele vai sofrer a rotação. Só que no sentido anti-horário para a esquerda. Com isso, vai haver o realocamento da posição dos órgãos. Tipo, o intestino, a parte ascendente vai ficar onde já está. Aqui, ó. Do colo ascendente vai se tornar reconhecível, que é justamente essa porção, que até então ela não estava sendo reconhecível. Depois, o colo descendente e o colo sigmoide também vai se movimentar para o lado direito do abdômen.
E aqui, quando não ocorre essas rotações, esses posicionamentos corretos de rotações, é que vai ter as anomalias, que também vai ser explicado um pouquinho mais na frente. Agora, quanto à fixação dos intestinos. A rotação do estômago e do duodeno faz com que o duodeno e o pâncreas se posicione à direita, onde são pressionados contra a parede posterior pelo colo, como vocês podem ver aí nessa figura superior. As camadas do peritônio adjacentes se fundem e em seguida desaparecem. A maior parte do duodeno e da cabeça do pâncreas se tornam retroperitoneais. O que seria esse retroperitoneais? É que eles não ficam sem a camada do peritônio, né? É porque eram duas camadas do peritônio, como dá para ver na imagem, que aí está mostrando, e aí vai ocorrer a fusão. Isso tudo porque está sendo pressionado na parede posterior da cavidade abdominal. Então, com isso, ocorre a fusão e fica retoperitonizado. Isso. O mesentério do colo ascendente se funde com o peritônio parietal na parede abdominal posterior e desaparece, como a gente viu naquela figura anteriormente. O colo ascendente também se torna retroperitoneal, que inicialmente quem se tornou retroperitoneal foi o duodeno, e agora o colo ascendente também se torna retroperitoneal, porque foi fusionado, né? Após o desaparecimento do mesentério do colo ascendente, o mesentério do intestino delgado adquire uma nova linha de fixação que passa da junção do duodeno e jejunal, que é esse posicionamento interolateralmente para a junção iliocecal. Tá aqui, ó. Tá vendo que vai haver a formação aqui, né? Mais essa porçãozinha. Então, é justamente na porção do jejuno, que é justamente o que está falando aqui, ó, do duodeno, que até os meninos falou no grupo anterior, com a porção da jejunal. Aqui é a formação do seco e do apêndice, por volta da sexta semana. Inicialmente, o seco do apêndice vermiforme, do vestíbulo secal, aparece com uma dilatação do limite antimesenterico do ramo caudal da alça média intestinal. Vocês podem ver ali, ó, aparece uma dilatação do limite. Complemento. Tá. Volta um pouquinho, assim. É porque a porção apical do divertículo, ele não vai crescer tanto quanto o seco. Então, ocorre o quê? Pode passar aí assim. Que vai formar justamente o apêndice, entendeu? E depois disso, a parede do seco ela também vai crescer e o apêndice não vai acompanhar. Por isso que vai haver todo o alongamento dele na porção medial. A questão do apêndice, né? Que é inicialmente uma pequena bolsa ou um saco, né? Que abrindo do seco. E no nascimento é um tubo longo, ao nascimento, né? É um tubo longo surgindo da extremidade distal do seco. Após o nascimento, a parede do seco cresce de maneira desigual e o apêndice sai de sua face medial. Ele está crescendo na face medial. Ele cresce medialmente ao seco. O apêndice ele vai crescendo medialmente ao seco. E aí, pode passar. Existem variações a respeito dessa posição do apêndice. Mas, na maioria das pessoas, ele cresce ou para frente ou para trás. E aí ele recebe esse nome de retroconical e retrocecal. Perdão. E aí são essas duas porções as mais comuns. Mas não impede que nasça de outras formas. E aí também nós vamos ver mais lá na frente a respeito disso. Dessa posição, dessas variações que causam as anomalias. Retrocecal. Pois bem, na formação do intestino médio pode ocorrer alguns casos de anomalia, né, na formação dele. Entre elas tem essa rotação invertida, que em casos raros, a alça do intestino médio ela vai girar no sentido horário, que a gente viu que o normal é no anti-horário, né? No crescimento dela. Vocês podem ver direitinho que eu estou. Tá, Ela cresce assim.
a anomalia é essa, né? Porque cresce no sentido horário, aí resulta nesses dois casos, né? O duodeno está localizado anteriormente à mesentérica superior, sendo que o normal é o duodeno se localizar por trás da artéria mesentérica, e o colo transverso ele fica posterior à mesentérica. Então fica a localização toda invertida, né? Com essa rotação. A rotação invertida, eu acredito que o nome já faz a gente entender tudo, né? Que é a localização. É rapidinho. Como a Jola acabou de falar, a artéria mesentérica vai ficar anterior, ou seja, na frente do colo transverso. Isso, às vezes, vai fazer com que haja uma compressão, e aí não vai haver o trânsito gastrointestinal correto, entendeu? Nessa porção aqui. Então, também pode ocasionar justamente uma obstrução dessa região. E, além desse fator, né, do sentido horário, quando volta, ainda volta invertido. A gente viu que o intestino grosso é para a esquerda, às vezes ele vai voltar para a direita. E o inverso ocorre com o intestino delgado, também nessa rotação invertida. Outra anomalia na formação do intestino médio é a hérnia interna, onde o intestino delgado vai passar pelo mesentérico bálsico do intestino médio durante o retorno dos intestinos ao abdômen. E resultando na formação dessa bolsa, né, que se assemelha à hérnia. A gente sabe que a formação dele normal não é essa, né, José? Outra, estenose e atresia do intestino. Sobre essa questão da atresia. Os meninos até falaram um pouco na apresentação anterior a respeito da estenose e da atresia. A estenose, no caso, ela não acontece a oclusão total. A mesma coisa acontece no intestino do que acontece anteriormente falado nos demais órgãos, que é essa oclusão completa ou a oclusão parcial. E aí, essa também é uma anomalia que acontece no intestino médio. Para complementar, que até a Débora, né, que falou no grupo passado, essas bolsas que são esses bacúolos, só para contaminar, são bolsas que contêm uma porção que ela não está ocupada, entendeu? É uma porção, é um espaço aleatório. E o que acontece é bem aqui, que vai ter, no caso, o estreitamento, justamente porque não vai haver a formação nessa região dessas vesículas. Bacúolos. Isso. E vai criando os espaços, tipo celoma, né? Outra anomalia na formação do intestino médio é a duplicação do intestino. A maioria dessas duplicações, elas são císticas ou tubulares, sendo que as císticas são bem mais comuns do que as duplicações tubulares. Como ocorre aqui direitinho nesse desenho. Bom, agora, falando da formação do intestino posterior, ele vai possuir como derivados o terço esquerdo da metade do colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, reto, parte superior do canal anal, epitélio da bexiga urinária e maior parte da uretra. Esse intestino posterior ele já vai ser vascularizado pela artéria mesentérica inferior. A gente viu anteriormente, né, que o intestino médio era pela mesentérica superior, o intestino posterior vai ser vascularizado pela mesentérica inferior. Bem, aqui direitinho essa figura. Bom, aqui nós podemos ver essa porção aqui, que é o intestino posterior. E o intestino posterior ele tem uma comunicação com a cloaca. Então, essa comunicação, ela, como vocês podem ver nessa imagem aqui dessa parte, ela tem essa comunicação, é inteiro. E aí, com o tempo, essa membrana ela vai crescendo, até que haja a divisão, que vão haver essas duas extremidades formando invaginações. Como vocês podem ver aqui existe o seio, eu falo seio nasal. Aqui existe o seio urogenital. É o seio e aqui é o septo. Aí aqui existe esse seio urogenital e aqui o septo uroretal. Então, essa comunicação que existe entre elas, ela precisa desaparecer, né? Até por conta da separação do intestino posterior com o reto e a parte anal.
Então, esse mesênquima, essa membrana, ela vai crescendo e vai separando essas duas porções, vai tirando essa comunicação. E aqui, para fazer uma complementação daqui, É só a membrana, isso, a membrana cloacal. É porque o que acontece nessa região, a gente sabe que a membrana cloacal ela está tampando, né? Serve como tampão. E o que ocorre é porque realmente vai haver a apoptose dessas células e aí vai abrir uma comunicação, que é justamente o que ocorre bem aqui, que é do reto com a cloaca. isso. Isso. Urogenital. Que é essa região superior bem aqui. Bom, a cloaca ela é dividida nas partes dorsal e ventral. Com sinalização endodérmica da beta-catenina, é necessária a formação do septo uroretal. O reto é a parte cranial do canal anal e o selo urogenital. O proctodeu é que faz parte da placenta anal. É porque lá na frente, inclusive tem um slide falando sobre isso, que tem essa divisão. Na parte do reto, vai ter essa divisão entre os 2/3 que fazem parte do intestino posterior e 1/3 que vai fazer parte do proctodeu. Inclusive, ele tem uma irrigação diferenciada. Então, essa parte é uma área de transição entre o intestino posterior e a parte da parte retal, do ânus. Então, lá na frente vai ter um slide justamente mostrando uma linha branca que faz essa divisão epitelial e tudo mais. Mas essa é a divisão da cloaca, que é a parte ventral e a parte dorsal. Sim. E o septo e o seio que eu mostrei anteriormente nas imagens. Só para complementar com isso que a Liliane acabou de falar da região anal, é que esse septo uroretal, ele também vai criar meio que uma divisão do esfíncter, certo? O anal nessa região em duas porções, anterior e posterior. A anterior vai dar origem, né, à questão dos músculos da região pélvica. Por isso que explica o nervo pudendo e inervando toda essa musculatura. E a porção posterior, ela vai dar, quer dizer, ela vai originar justamente o esfíncter anal. Bom, dessa parte da septação, onde o septo uroretal é onde está a cloaca dividida nas partes dorsal e ventral, né? Vocês podem observar aqui na figura, por uma cunha de mesênquima. O septo uroretal que se desenvolve no ângulo entre o alantoide e o intestino posterior. Vocês podem ver aqui o alantoide. Entre o alantoide e o intestino posterior. Justamente nessa imagem aqui, a gente consegue ver essa parte aqui cor-de-rosa é o mesênquima. E é ele que vai crescer, vai crescendo, para que possa haver essa divisão. E na imagem anterior, vocês viram que depois de um tempo, ela vai e fica duas extremidades. Então, isso aqui vai se separar por ação desse crescimento, separando a alantoide do proctodeu, que é a divisão do intestino posterior com a questão do canal anal. O septo cresce em direção à membrana cloacal, e ele se desenvolve em extensões bifurcadas, que produzem invaginações nas paredes laterais da cloaca. E vai criar essas duas invaginações nas paredes laterais da cloaca. A cloaca, ela vai se dividir em 3 partes. O reto, a parte cranial do canal anal e o seio urogenital. Após a ruptura cloacal por apoptose, a luz anorretal é temporariamente fechada por um tampão epitelial. Proliferações mesenquimais produzem elevações da superfície do ectoderma em torno do tampão anal epitelial. Proliferações mesenquimais. A canalização do canal anorretal ocorre por morte celular apoptótica do tampão anal epitelial que forma a fosseta anal, o proctodeu.
Tá, vou resumir o que a Joana acabou de falar. Então, a gente tem o Alan Paul, está comunicando aqui com a Poá. Justamente o que ela acabou de falar foi essa porção aqui, a figura C. Porque vai haver, pode voltar ainda assim, por favor. Vai haver justamente, são 3 momentos, né? Primeiro vai estar fechada temporariamente esse tampão arterial, que é bem aqui nessa região. Depois vai haver a proliferação com células epiteliais, justamente ao redor, para depois se abrir de novo. E aí vai formar a fosseta, que justamente pode passar ele assim, nessa região aqui que está falando. Então vai ter esses 3 processos. Bom, já aqui na formação do canal anal, nós temos essa questão que ele deriva, né? Os 2 terços posteriores do canal anal adulto são derivados do intestino posterior, né? 2 terços da parte superior do canal anal. 1 terço inferior é desenvolvido a partir do proctodeu, que aqui nessa figura a gente vai ver direitinho. O proctodeu aqui, e o intestino posterior nessa parte de cima. A junção do epitélio que deriva do ectoderma do proctodeu e do epitélio derivado do endoderma do intestino posterior é indicada pela linha pectínea, que é essa daqui. Além de, como havia falado anteriormente, a linha branca ela vai dividir a questão, inclusive, da formação epitelial, né? E também há uma diferenciação aqui da vascularização, que a linha branca, salvo engano, é a pectina, perdão, que ela vai ser irrigada, né, essa parte aqui do intestino posterior, pela artéria retal superior e essa parte aqui do proctodeu pela artéria retal inferior. Apesar de fazerem parte, né, de tudo do canal anal, mas essa linha pectina, ela vai fazer essa divisãozinha da vascularização. O ectoderma na região do proctodeu, na superfície parte da cloaca, ele prolifera em vagina, criando a fosseta anal. Essa parte aqui, ó, é o ectoderma, nessa região do proctodeu. Ele vai imaginar que vai criar essa fosseta. Ocorrem anomalias no tamanho da região posterior da cloaca, deslocando a abertura do ânus anteriormente, causando fístulas. O que são fístulas? São comunicação entre órgãos que não deveriam ocorrer. Entre essas anomalias, nós vamos ver assim que a fístula, por exemplo, está aqui. Essa formação ela não é normal, isso aqui é uma anomalia. Tá? Essa fístula não. Normal seria não ocorrer isso aqui, né? Ficar sem essa abertura aqui, sem essa comunicação. Dentre as anomalias do posterior, que anteriormente nós falamos de anomalias do intestino médio, agora aqui nós vamos falar de anomalias do intestino posterior. Nós temos o megacolo congênito, que é uma doença hereditária multigênica dominante, com penetração complexa e sensibilidade variável, né? O colo laminado, o megacolo possui um número normal de células ganglionares. A dilatação resulta da falha de relaxamento do segmento ganglionar, que impede o movimento do conteúdo intestinal, resultando em dilatação. Então, como fica impedido esse movimento, né, do intestino, vai ocorrer essa dilatação, que não é comum ocorrendo essa anomalia, que é o megacolo congênito. Ocorre também outra anomalia, que é o ânus imperfurado, como vocês podem ver na imagem. O canal anal ele pode terminar em fluxo cego ou pode haver ânus ectópico ou uma fístula anoperineal, que se abre no períneo. O canal anormal pode abrir na vagina das meninas ou na uretra dos meninos. Então, não tem essa questão de correção no licença. E essa é a nossa apresentação. Para vocês um caso clínico, né, que a gente vai expor, que é a nossa realidade, né, e é até uma mistura, assim, da questão da embriologia na prática que a gente paga na disciplina de casos clínicos, né. Então, aparece para a gente lá no hospital um caso desse. Uma criança de 8 anos de idade, né, que está internada no hospital infantil, relata quadro de prurido vaginal associado a corrimento por uretra e disúria. Ela refere também que
febre persistente associada a calafrios a 5 dias. Quando indagada, a mãe da criança, né, a criança, disseram que ela não havia comorbidades, né, negou hipertensão, diabetes, doença congênita conhecida, e também negou o uso de medicamento. Quanto às internações, ela relatou que haviam 6 internações nos últimos 6 meses para tratamento de vaginite, muito complicado. Ela não tinha alergia e não tinha realizado nenhuma cirurgia prévia. Examinando ela, né, como a gente sabe, né, começa com o exame físico, a gente viu que o pressão arterial estava normal, frequência cardíaca, frequência respiratória, que a gente sabe que a gente já viu, né, em casos clínicos, que está tudo da normalidade. Cardiovascular também normal, né, bolhas normofonéticas em 2 tempos sopro. Pulmonar, murmúrio vesicular, ausência de ruídos. A palpação do abdômen, a gente viu que estava plano, ruídos intra-aéreos presentes, ausência de visceromegalias ou massas palpáveis. No exame especular, né, aquele examezinho que a gente faz na vagina, a gente viu que tinha uma secreção fétida, né, na região vaginal, e o sinal de Jordan, que a gente já viu que é aquele da batidinha aqui nas costas, deu negativo. Laboratoriais, quando, no caso, né, a gente solicitar, a gente vai ver que hemoglobina, leucócito, plaqueto normal, sódio potássio também, e a urocultura dela deu negativa. Entretanto, foi solicitado um exame de imagem. Nesse exame de imagem, para vocês dizerem, vocês aí de casa, vocês aqui também, foi localizada uma fístula entre a vagina e o reto. Que caso seria esse? O que vocês acham, assim, no diagnóstico, se fosse para diagnosticar conforme aquelas anomalias que a gente falou? O que você... Entre a vagina e o reto. Como é? A pé. Alguém mais além do João? Qual é o teu palpite, André? Ela já tinha vaginite. Era. Fístula o quê? Fístula? É uma fístula. Agora, fístula é o quê? E ela falou, e tu falou reto vaginal, né? Guardem as respostas. Pronto. Esse caso aqui se trata de uma vaginite secundária à fístula retrovaginal. Então, estou pegando. Já está fazendo diagnóstico.